Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Arthur e estou hoje de frente com o Gabriel Alencar para fazer um anúncio importante a mercado. O Gabriel, que ele começou na Deep como nosso Chief Revenue Officer, ou seja, a pessoa que cuida de todas as áreas de venda, marketing, parceria, tudo ligado ao mercado. Agora está se tornando também nosso diretor executivo, um dos nossos diretores estatutários, e assumindo a frente de coordenação com instituições financeiras e também cidades. E bem, Gabriel, conta um pouquinho para quem está nos assistindo, quem acompanha a Deep, da sua trajetória profissional, tanto pregressa à Deep e a sua trajetória dentro da Deep. E antes de você responder, te dar os parabéns e muito obrigado por estar topando esse novo desafio dentro da empresa. Eu que agradeço. Agradeço a confiança, a oportunidade. Acho que tudo é parte de uma construção, né? Então, quando eu decidi vir para a Deep, foi muito apostando na capacidade das pessoas que eu encontrei aqui. E estou muito feliz depois de praticamente 2 anos daquilo que a gente já construiu, as fundações que a gente estabeleceu ao mercado, principalmente o valor que a gente está gerando ao mercado. E um desses valores agora é o nosso trabalho junto à Febraban, junto a toda a comunidade financeira, sobre base de dados, tecnologia, que vai pautar a forma que a gente mensura e, a partir daí, como os planos de ações se estabelecem para descarbonizar a carteira dos bancos. Então, para mim é um prazer fazer parte dessa história e contribuir um pouquinho também. Boa. E conta pra gente da sua trajetória passada e dentro da Deep. Maravilha. Já somos aí quase 20 anos, passou rápido. E a Deep já está contabilizando, né, dentro desses 20 anos, mas antes da Deep, eu passei 13 anos numa empresa americana de tecnologia chamada Enai, onde a gente focava em desenvolvimento de tecnologia para automated test de tudo que vocês imaginam que precisa de segurança. Veículos autônomos, aviões e aí por diante. Então, esse mundo engenheirado da coisa. E lá o propósito era muito sobre o safety das pessoas. Na Deep eu encontrei um propósito diferente, né? Que é o safety da nossa futura geração, assim. Então, acho que em termos de senso de propósito, isso conecta bastante. E também do que eu fazia na Enai, eu estive como responsável de receita para o México e América Latina nos últimos anos, e a ideia foi justamente trazer um pouco dessa experiência e somar junto ao time, estabelecer essas bases de parcerias, de ecossistema, de canais, e eu acho que é dessa forma que a gente gera valor sempre conjuntamente. Acho que eu acredito na geração de valor quando ela faz parte do ecossistema. Legal, bacana. E agora, nesse guarda-chuva, né, de ecossistemas, já cuidava de todos os nossos canais de distribuição, agora também vai cuidar das instituições financeiras, que também atuam como parceiras da Deep, e das cidades, através da ANAMA, que é a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Comenta um pouquinho como é que você vê essa nossa atuação, primeiro com as instituições financeiras e depois com as cidades também, como parceiros para a descarbonização do Brasil e das empresas. Ambas são estruturantes, no sentido de dados e tecnologia, que é o que hoje a GP se especializou. E quando a gente olha a ótica de mercado financeiro, instituições financeiras de uma forma geral, querendo ou não, são instituições financeiras que fazem o movimento de ações acontecerem. Então, quando a gente pensa em descarbonização, em ação na prática, as empresas se movimentando, o mercado financeiro tem um grande papel nisso. Porque aquilo que o mercado financeiro ele incentiva, acontece. Perfeito. Porque todo mundo, todas as empresas precisam de capital, precisam girar. E quando você tem um incentivo a isso associado a um processo de descarbonização, isso move o ponteiro. Então, para mim, é algo estruturante. E para mim, em relação ao Brasil, é algo que eu sinto orgulho de, como Deep, estarmos impulsionando essa pauta, porque a base de dados e tecnologia, ela é o platô que gera homogeneidade para todo mundo tomar ação a partir de algo comum, sabe? E isso gera comparatividade, rastreabilidade e confiança, segurança jurídica também em quem vai investir no Brasil. Então, acho que, inclusive, até atrair mais recursos de fora para os próprios bancos impulsionarem a pauta no Brasil é algo que eu vejo acontecendo, e isso certamente
terá um benefício positivo à nossa economia. Boa, bacana. Principalmente com a Febraban, né? Eu acho que o que você comenta, né, da comparabilidade, de conseguir atrair capital do exterior, mostrar a solidez climática do mercado financeiro, acho que a gente já conseguia contribuir com isso, com diversos bancos, né, que eram já nossos clientes e parceiros pontuais, mas acho que através da Febraban promover essa homogeneização do cálculo de todo o setor, e o que nem todo mundo sabe, a gente está junto com o PIQF trabalhando para que essas bases de dados desenvolvidas aqui sejam incorporadas lá e passem a ser as bases de dados oficiais do Brasil para cálculo de emissão financiadas. Eu acho que vai trazer um ganho grande no sentido que você está dizendo. E bem, conta pra gente um pouco da atuação com cidades e através da NAMA. Bom, primeiro agradecer à NAMA pela parceria, pela confiança também. Acho que foi uma sinergia muito natural, muito orgânica, de uma associação que estava procurando algo em benefício a todos os municípios no Brasil, aqueles que somente que não conseguiam financiar esse tipo de atividade. E quando a gente pensa em olhar carbono de cada cidade do Brasil, dentro da cidade você entender quais são as atividades econômicas da cidade que estão gerando carbono, e a partir daí você construir algo em termos de plano de ação municipal, que ele é bottom-up e ao mesmo tempo ele se conversa com o que o governo pelas NDCs vão precisar fazer em termos de gestão multinível, é algo assim que é inédito, e algo que nos orgulha muito, porque é o resultado, esse é o resultado de inovação, pesquisa e desenvolvimento, através da nossa área de P&D, e tecnologia. Porque a gente está gerando escalabilidade em algo que antes era para poucos, para poucas cidades que poderiam pagar por isso, sabe? E eu acho que na ponta, conectando com a questão do mercado financeiro, as coisas vão se conectar. Cidades e o trabalho com o mercado financeiro se conectam na necessidade de financiar uma movimentação de descarbonização. E eu acredito muito que o mercado de descarbonização, para soluções de descarbonização, ele é a nova onda de geração de empregos, de tecnologia para o Brasil. Então, assim, eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecatrônico, vivi muito a época da indústria 4.0, quando ela era um grande hype no mundo inteiro, e eu acho que a descarbonização per se, enquanto um processo de fato, é um processo de engenharia também. Isso vai movimentar muita mão de obra qualificada, vai abrir muita oportunidade no novo mercado de trabalho. Então, assim, cidades e mercado financeiro, para mim, no final, se conectam, porque o que importa no final é o ponteiro da descarbonização mover. Legal. E, Gabe, o projeto das cidades, né, ele também é apoiado pela CNBB e tem uma parceria formal com o Ministério do Meio Ambiente. Conta pra gente um pouquinho o papel dessas duas instituições no projeto. Perfeito. Primeiro, agradecer novamente o CNBB e o time do MMA. Pessoal, assim, extremamente técnico, competente, nos ajudou a validar muito desses pontos, nos ajudou a direcionar para ângulos que não estávamos ali olhando por aquele lado, e isso só enriqueceu e tem enriquecido todo o projeto. Então, assim, agradecer demais toda a equipe, não vou mencionar nomes porque esqueceria talvez de todos, mas toda a equipe técnica, assim, realmente padrão, qualidade AAA, em termos de tecnicidade, assim. Então, a gente está muito feliz porque é uma troca muito rica. E com a CNBB, poxa, só agradecer. Porque sem esse conteúdo, essa mensagem chegar lá na ponta, na comunidade local, muitas cidades, é a igreja que presta esse trabalho de comunicação. Pequenas, né? Exatamente, de comunicação, de engajamento. E certamente é esse engajamento que vai gerar curiosidade no jovem que está ali na comunidade. Poxa, eu quero aprender sobre isso, como que eu me formo sobre aquilo, sabe? Então eu vejo o papel da CNBB muito importante de não tão somente disseminar o conteúdo, a informação, mas de engajar a comunidade e essa nova geração de novos engenheiros, de novos cientistas, de novas pessoas de tecnologia, de sustentabilidade, já crescerem pensando nisso,
e certamente com perspectivas diferentes ou novas perspectivas sobre até a sua profissão, sobre a sua carreira. Eu acho que isso tem um efeito gigantesco e sem a CNBB não seria possível. Boa, boa. Concordo plenamente contigo. Acho que, assim, muitos dos grandes impactos climáticos que nós teremos ao longo dos próximos anos vão acontecer nas pequenas cidades e em comunidades em vulnerabilidade. E a gente, mesmo o MMA, mesmo a ANAMA, sozinhos não conseguiríamos chegar em boa parte dessas comunidades, e acho que a CNBB, a Igreja Católica, tem essa capilaridade, e acho que isso vai ser muito importante. E bem, Gabe, para a gente fechar, comenta um pouco o que você acha que muda agora que você, como diretor também estatutário da companhia, recebe esse mandato de atuar junto com as instituições financeiras e com as cidades. O que você acha que vai mudar tanto para o nosso time quanto para os clientes com essa expansão do seu mandato? E o que você tem expectativa de fazer ao longo dos próximos anos com isso? Bom, além da responsabilidade que aumenta por demais, eu acredito que a palavra é integração. Certo. Porque numa ponta a gente tem os clientes no dia a dia, que a gente já trabalha, que estão tendo essa pressão de seus clientes por fazer parte de uma supply chain, do banco por alguma questão, e do próprio mercado regulado, de legislações que estão impostas àquela empresa. Do outro lado, a gente tem a cidade, que agora com essa informação, com esse tipo de inteligência de dados, vão ter que responder às NDCs na sua cidade e, por consequência, terão que engajar essas empresas. E do outro lado, a gente tem o mercado financeiro, que está disposto a financiar essa transição, tem crédito disponível para isso. E essas coisas trabalham meio que separadas hoje em dia. Então, eu acho que um dos grandes desafios e compromissos que eu tenho nesse mandato junto com o time é de proporcionarmos essa integração, conectarmos essas pontas. Porque todo mundo está com interesse de fazer algo ou tem que fazer algo, por assim dizer. Quando a gente conecta essas pontas no dia a dia, gera essa integração, esse ecossistema, sabe? Você conecta a empresa com a cidade com o mercado financeiro e o mercado financeiro com as empresas. Essa sinergia tende a gerar muito menos fricção na ação, sabe? E eu acho que às vezes o mais difícil no dia a dia, acho que estive na indústria por muito tempo, né? Que a indústria está lá, as empresas estão lá no dia a dia tentando fazer acontecer, tentando provar o seu modelo de negócio. Se não existe algo integrado, para você, como empresa do outro lado, fazer toda essa articulação sozinho é muito difícil. Então, acho que o papel da DIP nesse momento é criar esse ecossistema, essa integração, para que isso seja facilitado e um caminho cada vez mais natural. Legal, bacana. Bom, Gabriel, obrigado por ter topado esse desafio. Acho que não preciso dizer aqui, você sabe o grau enorme de admiração que eu tenho por você como pessoa e como profissional. Acho que a sua criatividade, a sua inteligência e principalmente a sua energia em articular, em fazer as coisas acontecerem, em conectar, sempre com um propósito muito patriótico pelo Brasil, por fazer coisas que sejam boas, que sejam do bem. Para mim é uma fonte de inspiração e fico muito feliz de você estar assumindo essa frente. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso e obrigado novamente. Obrigado, a recíproca é verdadeira e as cidades e ao mercado financeiro, acho que saibam que essa é uma atitude de colaboração. Boa. Então, contem com a gente para construirmos e seguirmos juntos. Legal. Obrigado. Valeu.